Bora lá, meninos. Sobre ontem, alguma dúvida? Ontem a gente viu aquelas noções gerais de administração pública, né? Vimos sobre a administração pública direta e a indireta. Falamos que a administração pública direta só pode ser a União, o Estado ou o município, certo? Enquanto que a indireta pode ser a autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Uma autarquia só pode ser criada por lei, o foro dela vai depender se ela é federal, estadual ou municipal. Lembra? Bem tranquilo, ela tem imunidade tributária, né? Quando falamos sobre fundação ficou bem mais fácil, porque fundação é igualzinho uma autarquia. E aí falamos da empresa pública e da sociedade de economia mista, que ambas são pessoas jurídicas de direito privado, sendo que a empresa pública é de direito privado, mas o capital é 100% público. E ela admite qualquer modalidade societária, enquanto que uma sociedade de economia mista, o capital é misto, um pouco público, um pouco privado. E ela só admite uma única modalidade societária, que é SA, Sociedade Anônima. Certo? Até aí foi tranquilo? E depois, o que a gente viu? Poderes. Os 6 principais poderes. Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Poder vinculado não tem margem para atuação, poder discricionário tem margem para atuação. O poder hierárquico, que é aquele poder advindo da chefia, ele é só interno, certo? Poder disciplinar, que pode ser interno ou externo. Posso ter um vínculo ou não com a administração pública. O poder regulamentar, que é aquele exercido pelo chefe do executivo para editar atos normativos e dar fiel cumprimento a uma lei. Nunca inova na ordem jurídica. Poder de polícia, ele é indelegável, ele é discricionário, ele é autoexecutável. Ele é sempre remunerado por taxa, perfeito, por taxa, sempre. E pressupõe uma fiscalização e uma sanção. Confere? Confere. Depois, responsabilidade, certo? Beleza, sobre responsabilidade civil do Estado, qual é a regra? Que ela é do tipo objetiva. Perfeito. A administração pública e os prestadores de serviço público responderão objetivamente pelos danos que os seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros. Sempre. E aí ela vai ser do tipo objetiva porque eu só preciso comprovar que houve um dano e o nexo de causalidade, ou nexo causal. Certo? Nos casos de omissão, a responsabilidade vai ter que ser do tipo subjetiva, porque aí eu vou ter que comprovar o dano, o nexo, o dolo ou a culpa. Falamos sobre os custodiados do Estado, né? Via de regra, custodiado do Estado, a responsabilidade é sempre objetiva, salvo em relação aos presos, se a administração pública conseguir comprovar que ela fez tudo quanto foi possível para que o resultado não acontecesse. Beleza? Qual que é a teoria adotada, então? Se ela cabe atenuante excludente, ela tem um nominho, como que chama? Teoria do risco administrativo. A administração pública só paga aquilo que ela coloca em risco, efetivamente. Fechou? Fácil até aí? Oh, demais, né, mulher? Então, vamos lá. Hoje, então, a gente vai ver uma matéria que é legal, mas ela tem alguns problemas. Atos administrativos. Atos administrativos. E o problema de ver atos administrativos é o seguinte: a administração pública, ela pratica muitos atos administrativos, assim como nós na nossa vida praticamos diversos atos. Só que no material de vocês, aí no material de apoio que está em Word, em PDF, eu coloquei alguns possíveis atos administrativos que a banca pode cobrar. Ela te cobra, por exemplo, ela quer saber o que é um ato normativo, um ato enunciativo. Então, se você tiver tempo, você vai olhar. Se não der tempo, deixa para lá, beleza? Se não der tempo, se você tiver muitas outras coisas para estudar com um tempo muito escasso, deixa isso para lá. Porque é o seguinte, realmente é muito, e aí é uma questão assim de uma decorebinha, tá? Tem que ir lá, olhar e decorar. Então, pode ser uma certidão, é um ato administrativo, uma declaração é um ato administrativo, um circular é um ato administrativo, como centenas que existem. A gente vai falando aqui ao longo da aula sobre atos administrativos para dar aquela visão geral e aí na prova, se cair algum específico, você conseguir decifrar, tá? Para começar, ato administrativo possui características.
Ou também pode aparecer na sua prova como atributos do ato administrativo. Características ou atributos do ato administrativo. Pode aparecer dessas duas maneiras aí para vocês. E a gente vai levar um mnemônico. Para não esquecer. É o PAT. Quando a gente fala em atributos do ato administrativo, a gente está falando, ou em características do ato administrativo, nós estamos falando do PAT. Presunção de legalidade e veracidade. A de autoexecutoriedade. T de tipicidade, perfeito. E I de imperatividade. I de imperatividade. Esses são os atributos do ato administrativo. E aí, se a banca fizer uma pergunta genérica para vocês, por exemplo, são atributos do ato administrativo, 2 pontos, vai aparecer o PAT. Beleza. E sabe por que eu estou falando genérica? Porque nem todo ato administrativo possui todos os atributos. Alguns atos administrativos vão ter todos os atributos e outros vão ter apenas 2, porque 2 desses atributos são obrigatórios, essenciais em todo e qualquer ato administrativo. Ok? O primeiro deles é a presunção de legalidade e veracidade. Esse aqui, todo ato tem. Todo ato administrativo presume-se legal, todo ato administrativo presume-se verdadeiro. E aí, como exemplo, eu gosto bastante de utilizar a multa de trânsito. Imagina vocês que hoje vocês estão estudando, fazendo o cursinho, beleza? Um belo dia vocês estão lá na casa de vocês e chega uma multa de trânsito falando que na data de hoje vocês levaram uma multa com o carro de vocês lá no estado do Rio de Janeiro. Ótimo, beleza? O que vocês vão fazer? Recorrer, porque vocês não estavam no Rio de Janeiro. E se você não recorrer, você vai ter que pagar? Vai. Por quê? Porque o ato presume-se legal e verdadeiro, até que se prove o contrário, ou seja, é uma presunção relativa. É uma presunção relativa. Presume-se verdadeiro, presume-se legal, até prova em contrário. Se você não consegue comprovar o contrário, paga. Presume-se que a administração não erra, né? Autoexecutoriedade, a gente falou sobre ele quando a gente falou de poder de polícia, lembra? Falamos sobre o atributo da autoexecutoriedade. É eu mesma, administrador público, não precisar pedir para ninguém para praticar o ato, eu pratico por conta própria. Mas todo ato pode ser praticado por conta própria? E a gente usa o exemplo da multa novamente. Se você está com o seu carro estacionado num local indevido, o guarda de trânsito ele pode ir lá e aplicar a multa no seu carro, certo? Para você. Mas tem como ele abrir a sua carteira e compelir você a pagar, tomar o dinheiro da sua carteira? Não. Então, o pagamento de multa, por exemplo, é um ato que não é autoexecutável. Eu não tenho autoexecutoriedade. Nem todo ato possui. Então, a autoexecutoriedade, nem todo ato possui. Nem todo ato possui.
Tipicidade é a previsão legal. Tipicidade é aquilo que está na lei, seguindo o princípio da legalidade. E pelo princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei. Logo, todo ato praticado pela administração pública tem previsão legal. Não tem jeito da administração fazer alguma coisa que não está na lei. Então, todo ato administrativo possui tipicidade. Da tipicidade, a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, certo? E tipicidade significa estar na lei. Então, todo ato da administração pública tem tipicidade, porque todo ato tem que ter previsão legal. A administração não pode fazer nada que está fora da lei. Tudo o que está dentro da lei. Por isso, tipicidade, pautado justamente pelo princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, enquanto nós, particulares, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Que todo ato tem. Então, presunção de legalidade e veracidade todo ato tem, e tipicidade também todo ato tem. Imperatividade é o poder ou é o atributo mais legal dos atos administrativos. É justamente o poder de império da administração, o poder que ela tem de impor algo a nós administrados. E a administração tem esse poder, né? De nos impor várias coisas. Ela nos impõe pagamento de tributos, pagamento de multas, o que ela mais impõe. Então, é um ato administrativo dotado de imperatividade. Só que nem todo ato administrativo possui imperatividade. Imagina que você está precisando lá de um órgão, de um determinado órgão, de uma declaração que você esteve lá ou de uma certidão. Esse ato administrativo de declarar, de certificar, tem imperatividade? Está te impondo alguma coisa? Não, está apenas te certificando ou te declarando. Não está te impondo, te obrigando a nada. Então, nem todo ato possui. Aí, para ficar fácil de lembrar, exemplo, uma certidão. Então, só dois não possui, né? Uhum. Que nem todo ato possui. Presunção de legalidade e de veracidade você vai encontrar em todo ato administrativo. Tipicidade você vai encontrar em todo ato administrativo. O que pode variar, que você pode encontrar ou não, é a autoexecutoriedade e a imperatividade. Esses podem ou não aparecer num ato administrativo, a depender do ato que a administração for praticar. Você dá um exemplo desse segundo, que o outro eu consegui visualizar, o segundo eu não consegui. Esse aqui, da autoexecutoriedade, é eu poder fazer sozinho alguma coisa. A administração pública, através do seu poder de polícia, ela não precisa pedir para o juiz para fazer nada. Mas imagina só, uma multa de trânsito para ficar fácil para você visualizar, que é o mais comum. Você tomou uma multa de trânsito, certo? A administração pública tem como te compelir ali a pagar no momento? Não. Você vai falar, devo, não nego, pago quando puder. Beleza, ela não pode abrir sua carteira e pegar o dinheiro. Ótimo. Só que como que ela vai compelir você a pagar? Ela pode te impedir de transferir o veículo, te impedir de transitar, enfim, de várias coisas. Mas mesmo assim você não vai pagar. Ela pode te colocar na dívida ativa, tentar te impedir de tomar posse em algum concurso público, mas mesmo assim você não vai pagar. Só tem um jeito de você pagar, te acionando via judicial. Aí vão te obrigar a pagar. Porque se você não quiser pagar em dinheiro, o que o juiz vai fazer? Vai mandar um oficial de justiça lá na sua casa. Ele vai entrar, se você fechar a porta, inclusive ele tem o poder de arrombar, e vai pegar algum bem para pagar a dívida, porque ele tem esse poder. Ou a tua conta, né? Ou já rapa da sua conta, se tiver dinheiro é melhor ainda. E ele vai entrar e vai pegar. Ele sim, agora a administração pública não tem esse poder. Nesse caso do judicial, Tati- aí é alta executoriedade. Perfeito. Tati tem um poder de coercibilidade. Ela obriga você a pagar, você querendo ou não. Agora, a administração não tem como fazer isso, ela não tem como te auto-executar no momento. O que ela pode fazer é desenvolver meios para que isso aconteça. Mas ir lá e colocar a mão no seu dinheiro como o judiciário faz, não.
Ela precisa pedir. E ela vai pedir para o judiciário, que é o único que vai conseguir fazer isso. Ela não tem como, a administração pública não tem como notificar o seu banco e falar, tire determinada quantia daqui porque ela me deve. Mas o juiz tem. Já faz a penhora online, o bloqueio online. Na maioria das vezes, quando a gente tem, é melhor pagar. Beleza? Alguém mais ficou com dúvida nos atributos? Porque isso aqui é muito importante. Isso aqui cai mesmo. Se tiver que cair alguma coisa de ato administrativo, claro. Dá mais algum exemplo? Tipo de pergunta, por exemplo. De pergunta, geralmente as perguntas não vão adentrar no que é cada um. As perguntas vão falar o seguinte para você. Todo ato administrativo possui o atributo da autoexecutoriedade. Assim, bem claro. Você sabe que não, que nem todo ato possui, porque alguns atos não têm. Ou vai te falar o seguinte, todo ato administrativo possui todos os atributos do direito administrativo. Também não. Alguns têm todos, alguns têm só 2. Ou ela vai colocar, são atributos do ato administrativo, exceto. Então, você tem que saber quais são para você marcar o que não é. Mais ou menos assim. São fáceis, são perguntas fáceis, não são perguntas difíceis sobre isso. Geralmente são perguntas fáceis, perguntas claras. Não são perguntas difíceis. Direta. Bem tranquilo. Não são perguntas difíceis. Sobre isso, quando cai, não são perguntas complexas. É um pouquinho mais elaborado quando a gente vai falar de competência, forma, finalidade, que aí você tem que raciocinar um pouquinho mais. Mas não é o bicho também, não. São perguntas bem tranquilas. Ainda mais sendo a banca Selecom, vai ser bem tranquilo para responder. Espero que a prova venha com letras grandes, inclusive, para ajudar, né? Que ninguém merece provinha da letra miúda. Beleza? Dúvidas? Então, se eles perguntarem algo do administrativo, é só a tipicidade. Qual? Mas se eles perguntarem se as características, os atributos que possuem... Um ato administrativo. O PAT inteiro. Todos são atributos. Menos o A e o I. Não, eles são atributos também. Todos são atributos. O PAT é atributo. Que nem todo, perfeito. Se perguntar para você quais os atributos do ato administrativo, esses aqui, presunção de legalidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, todos são atributos do ato administrativo. Só que alguns atos administrativos não vão ter esse aqui, nem esse aqui. Eventualmente não vai ter. Eu posso ter um com todos ou um que só tenha tipicidade e presunção, porque presunção e tipicidade são atributos obrigatórios para todos os atos. Porque não tem como eu falar para você que existe um ato em direito administrativo ou na administração pública que não seja dotado de tipicidade, porque a gente já remete lá no princípio da legalidade. Então, eu estou falando que ele é ilegal. Baseado em lei, porque se ele não está na lei, ele é ilegal. Então, todo ato tem que ser típico, ter previsão legal, princípio da legalidade. E todo ato tem que ter a presunção da legalidade. Não tem como ele não se presumir lícito. Mesmo que o agente ali, de alguma maneira, tenha feito ele de forma errônea, se você não apontar o erro, presume-se legal, porque a administração pública, em regra, ela nunca erra. Faz tudo, né, para não errar. Faz tudo para que não erre. Aí você aponta onde está o erro. Se realmente a administração reconhecer, vai cair no exemplo da multa. Quantas vezes a gente já não recebeu multa que não é nossa, que nós nem estávamos no lugar? Erro da administração pública. Cabe a você, já que a presunção é relativa, mostrar onde está o erro. Aí posso reverter a situação a meu favor, fazer Com certeza. para lucrar, assim, que vocês fizeram perder até tempo. Não, infelizmente o nosso tempo, diferente do que a gente pensa, ele não vale ouro, mas devia valer, né? O Rodolfo aconteceu comigo. Infelizmente, eu sou fumante. Ô, mulher! Pois então. Eu estava no Rio de Janeiro chique, achando que estava abafando. Aí peguei, pisei no cigarro, veio um guarda e me multou R$700. Eu paguei para trás. Aí eu peguei do chão, joguei na lixeira, não teve as coisas. É multa na hora. Legal, eu nunca tinha visto uma situação de um pedestre assim ser multado.
Não, legal não pelo valor, né? Porque pelo amor de... R$7 já era muito, tá louco? O valor da carteira de cigarro, imagina 700. Fala, moça, eu compro um caminhão de cigarro, eu vou lá na Bolívia, trago... Eles não querem saber se você tentou tirar do chão para jogar no lixeiro. É igual no caso da multa, entrar com recurso, pedir, eu já Aham. fiz isso. Eles não estão nem aí. Olha, recurso de multa é muito difícil mesmo. Se você não consegue comprovar categoricamente, é muito difícil. Por exemplo, o meu carro é de placa de fora. Então, geralmente, eu recebo uma multa como se lá eu estivesse, por conta da minha placa. Então, sempre que eu abasteço, eu procuro pegar a nota fiscal. E aí eu recebo lá, de vez em quando, uma multa de lá onde é a placa do meu carro. Eu olho, legal, mas eu abasteci aqui, ó. Não tem como eu estar em 2 lugares. Ah, normal. Normal. E tem gente que é sem vergonha, que é um pouco safado também, e aí tem uma placa parecida com a sua. O que ele faz? Ele pega a fita isolante, isso inclusive é um crime, e ele altera o valorzinho ali com a fita isolante da numeração. Então a numeração passa como se fosse o seu. Por um radar que não é fotográfico, rapidão confunde a placa. Tem, fica igualzinho com a fita isolante. Digo pra você que não muda nada. Olhando de longe, você nem percebe. O número fica perfeito. O 9 vira um 8 rapidão. Não, não pode ter coragem não, porque isso é crime. Tá louco? Isso tem previsão no Código Penal, isso é crime. Mas que fica bom, fica. Mas não vale a pena. Eita, que a multa é mais fácil para pagar. Mais barato que advogado. Não, eu prefiro... pois eu prefiro ganhar mal aqui fora. Minha liberdade não tem preço. Tá doido. Daqui um mês é o concurso. Passado esse início, a gente vai para um outro mnemônico. Cofifomob. E é bom decorar essa porcaria desse mnemônico. E cada um tem um. Eu não consigo decorar mnemônicos assim fáceis. Esse, então, para mim, é o fim da picada, porque ele não faz sentido. Ele não tem uma palavra que liga. É um jogo de letras. É o Cofifomob. Hã? Cofifomob é um conjunto de letras e para mim é muito difícil. Então, eu até falei hoje cedo para os alunos que eu tenho um aluno, não sei como, mas ele fez um mnemônico para ele, era comifiofó. Não sei como que ele aprontou isso, mas eu me recuso a usar esse mnemônico em sala, não tem como. Não, mas eu nem consigo raciocinar para escrever isso, tá louco? Em sala ainda tira toda a minha concentração. Ai, gente. Competência, finalidade, forma. E aí isso aqui caiu no concurso de anteontem do CAL. Motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tudo isso atrelado ao ato administrativo, seja ele qual for. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. E aí você precisa saber do Cofifomob. Esses também são atos administrativos. Tudo matéria de atos administrativos. Só mudamos porque isso não é atributo, isso são requisitos do ato administrativo. Meu ato administrativo tem que ser praticado por um agente competente cuja finalidade esteja previsto em lei, com a forma prescrita em lei, motivado de preferência e que o objeto seja lícito, possível, determinado e ao menos determinável. Mas a gente vai estudar, destrinchar cada um deles. Mas eu preciso que você saiba que atributos é o PAT, presunção de legalidade, veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, e que os atos administrativos possuem o Cofifomob. Competência, forma, motivo, objeto,
finalidade. São os requisitos do ato, perfeito. Lá são os atributos, aqui são os requisitos. Lá os atributos, aqui os requisitos do ato. E é qualquer ato administrativo, tá? E um ato vai ver todos eles, todos os atos. Todos eles. Se faltar um, está faltando requisito do ato administrativo. Por algum motivo, o ato administrativo pode ser nulo, anulável, inexistente. O COFIFOMOB tem que estar na mente e entendido. Mais do que aprendido, entendido, decorado, pelo menos para a prova. Cai muito isso aí? Cai. Cai bastante. Caiu no último concurso de anteontem. Entre um edital imenso, foi do CAL. Assistente administrativo caiu isso, que eu vi numa prova, não sei se outras provas caíram. De arquitetura, né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso. Caiu isso aqui. O que caiu de ato administrativo foi isso aqui, requisitos. Não caiu o PAT e não caiu algumas outras coisas aí que a gente vai ver depois. E o edital tinha previsão, mas caiu o COFIFOMOB. Para quem estudou ele, estava dentro, porque a questão estava dada de graça. Claro, se você estudou. Se você nunca viu, era impossível responder, era só no chute. Bora lá. A competência é um requisito de extrema importância para a prática de um ato administrativo, porque quando o agente vai praticar o ato, este agente tem que ser competente. Caso o agente seja incompetente e seja possível para preservar o ato, esse ato deverá ser convalidado. Então, em regra, havendo possibilidade, o ato praticado por agente incompetente deve ser convalidado. Em regra, havendo a possibilidade, para eu preservar a prática do meu ato, claro, se houver a possibilidade, o agente incompetente que praticou o ato, ele vai ser afastado e trocado pelo agente competente. Beleza? Eu vou fazer a convalidação desse ato. Atos administrativos praticados por agente incompetente, desde que possível, pode ser convalidado. Que é trocar o agente. Que é dar valor. O agente era incompetente, agora eu, agente competente, convalido. Vou lá e digo, não, dá para fazer esse ato. Vamos só mudar aqui o agente agora para um competente e convalido. Beleza? Demos validade ao ato. Tudo isso para preservar, porque senão eu, agente competente, vou ter que declarar inexistente, ineficaz ou inválido esse ato e vou ter que praticar ele tudo de novo. Então é mais fácil eu ratificar ele, eu confirmar ele, do que eu praticar ele tudo de novo, igualzinho estava. Beleza? Tem, mas às vezes agentes incompetentes praticam atos ou acham que é competente para a prática de um determinado ato e quando vê não é. E a competência é sempre dada por lei. Então, por isso que competência, geralmente, ela é indelegável. Beleza? Eu não vou ficar delegando todo tipo de competência. Eu posso delegar, mas não todo tipo de competência. E, às vezes, alguém sem aquela atribuição acaba por praticar o ato. E aí ele vai ter um vício no seu requisito competência. Beleza? E justamente falando dessa delegação, tratando de competência, a gente precisa ver a questão da delegação e da vocação.
Delegar é dar, beleza? D de delegar, D de dar. É atribuir competência. Delegar é dar. É atribuir a competência. E a competência, ela sempre deriva de lei. Toda competência deriva de lei, até porque tudo dentro da administração pública decorre da lei, ou está em lei, beleza? Então, se eu vou delegar, eu vou dar, eu vou atribuir competência. Só que esse atribuir competência, eu não tiro a minha competência e dou inteiramente a alguém. Eu atribuo sempre parte da minha competência. Porque se eu der tudo, eu vou ficar sem. Aí eu que vou ser incompetente. Então eu posso dar, mas eu dou apenas uma parte. Apenas uma parte. Eu nunca dou a competência por inteira. E quem que atribui competência? A lei atribui para mim. E se eu quiser delegar, como que eu faço? Eu delego para quem? Para quem que eu posso dar essa competência agora? Perfeito. Eu sempre vou atribuir essa competência ou dar essa competência para o meu subordinado. Para o subordinado. Beleza? E delegar é a regra, eu sempre posso delegar. É dar, atribuir competência, claro que apenas uma parte, e sempre para o meu subordinado. Certo? Delegar é muito fácil. Imagina você que você está cheio de trabalho, cheio de serviço, você vem para o cursinho, e aí, claro, só para as mulheres, porque o homem não faz serviço de casa, né? Chega em casa, tem que fazer tudo. Tem almoço, tem que cuidar das crianças, tem que limpar o quintal, tem que lavar, tem que passar, tem que deixar o almoço de amanhã e a janta pronta ainda. E vai estudar, claro. O homem não, o homem chega, tá tudo limpo, pronto, e ele vai só estudar. E ainda não passa, né, as misérias? Não vou falar nada. E ainda não passa, ainda reclama ainda. Se tiver frio, ainda fala, mulher, esquenta. E pega uma água pra mim, né? Sem eu fazendo favor, claro. E aí, as mulheres falam, olha, eu não consigo tudo sozinha, tá muito pesado agora. Eu preciso distribuir, dar essa competência. Aí tem 2 crianças em casa, né? Criança serve para fazer serviço, uma de 8 e uma de 10, o que você faz? Menino, você lava a louça e você seca e guarda. O que você está fazendo? Delegando, atribuindo, dando as competências. Você ainda é competente para cuidar do lar? Claro, você vai fazer as outras coisas, mas você está delegando, distribuindo, atribuindo competência. Beleza? Pelo menos uma parte. Você vai dividir para ficar um pouco mais leve, para você não precisar fazer tudo sozinha. Que louça não é de Deus, né? Lavar louça, sinceramente... Hã? Você acabou de lavar, parece que surge mais. Aham. Mas adota lá na sua casa, na minha funciona, coisas descartáveis. Não, mas daí sai muito caro também. Ah, lá em casa eu adoto coisas descartáveis. Se vai visita, eu falo, no prato descartável, ou você vai lavar esse aqui. Sério, porque eu não vou lavar. Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite, sem condições. Copo, quer beber no copo de vidro? Então lava, meu filho, porque eu não vou. Eu não lavo. Lá em casa eu já compro daquele saco grande, assim, de pratos bem reforçados. Fica um saco, assim, bem grandão. De garfos, facas e colheres e copos. De quê? Taxa de lixo maior. Ai, vive gente lá na minha casa, tá doido? Quer fazer caldo? Beleza, tem caldo, então pode fazer. Copo descartável, colheres descartáveis e etc. Japonesa, você é uma japonesa, né? Cara, me poupe, trabalho demais, não? Tá doido. Não, não é. Todo dia mesmo aí eu tenho um cachorro ainda, tá doido. Tá doido. Quem tem cachorro ainda tem uma sujeira de cachorro. Professora, com relação à delegação, só pode delegar para o subordinado, para hierárquico? Pode, se for do mesmo nível, pode. Só não pode ser superior. Do mesmo nível. Ele perguntou se eu só posso delegar para o subordinado. Pode ser para o meu subordinado ou para alguém do mesmo nível.
Só não pode delegar para cima. Lembra como se fosse lá na sua casa mesmo. Você delega para os seus filhos, para os seus irmãos. Para o seu pai e para sua mãe, não. Para o marido, claro. Questão de hierarquia. Questão de hierarquia. Pai e a mãe já está aposentado, não precisa mais fazer nada. Os filhos e irmãos dividem as competências. Beleza? Já que delegar eu estou dando, distribuindo, avocar eu estou chamando para mim. E aí é justamente o que as mulheres fazem, né? Você pede para o marido para lavar a louça. Quando você olha, você fala, meu Deus, deixa que eu lavo. Melhor não. Você está chamando para si de novo. Ok? Avocar é chamar para si. Chamar para si. E quando você avoca do inferior hierárquico. De baixo para cima também. Do subordinado. Só que avocar é sempre a exceção. Eu não posso ficar avocando competência. Eu posso ficar delegando competências, mas avocando não. Chamando tudo para mim, não. Eu preciso deixar o meu subordinado trabalhar. Ele tem a competência que a lei atribuiu a ele. Eu não posso ficar pegando essa competência a todo momento para mim. Eu vou pegar essa competência para mim quando eu olhar para ele e ver que ele não consegue praticar o ato. Eu vou olhar para ele e pensar, inútil, você não consegue. Aí eu chamo para mim. Se ele está pedalando, mas ele vai praticar o ato e há tempo, ele que faça sozinho. Eu só vou avocar, eu só vou chamar para mim quando não tiver mais jeito. Por isso que ela é exceção. A avocação só acontece excepcionalmente. Quando o inferior hierárquico não dá conta de fazer. Não é escravizar a pessoa, né? Senão você vai ficar chamando tudo para si e a pessoa vai ficar sem a competência. Questão de delegação, quando fala em órgão público, seria, por exemplo, a secretaria e superintendência, coordenadoria? Pode ser. Um negócio bem legal de delegação acontece quando, por exemplo, você está dentro de um órgão e o seu chefe, que tem aquela atribuição para fazer alguma coisa, fala, faça isso aqui para mim, edita esse ato aqui para mim, você é que vai editar, você é que vai fazer. A competência, quem devia fazer era ele, mas ele está pedindo para você fazer. Logo, ele vai ter que passar isso para você, por delegação. Se você fizer sem a delegação, você vai ser incompetente, porque quem tem que fazer é ele. Você só vai poder praticar o ato se ele te pedir, se ele te atribuir a competência que é dele. Beleza? Só que a gente vai ver que nem toda competência pode ser delegada, então você não vai poder fazer tudo. Se ele te pedir, por exemplo, para editar um ato normativo, infelizmente não vai ser possível, porque é só ele que pode fazer. É uma competência exclusiva. É como se fosse um estagiário, né? Um exemplo. Né? Mesma coisa. Só que no caso aí, Só que nem tudo vai poder fazer. Nem tudo pode fazer. Vai fazer a maioria das coisas, mas vai ter uma exceção que a própria lei diz que em determinados casos não se pode delegar, não se pode atribuir competência, que a prática do ato tem que ser do próprio agente. Beleza? Lembra sempre que a avocação, ela é excepcional. Beleza? Excepcional. É sempre a exceção. Avocar, que é chamar para si, é sempre a exceção. E quem chama é sempre o superior hierárquico. Ele fala, olha, você infelizmente não consegue fazer, ele chama a competência para si. Ok? Tudo isso ainda dentro de competência. E aí, sobre as competências que são impossíveis de serem delegadas, a gente vai ter um mnemônico também, para ajudar. Que é o cenoura. São atos administrativos indelegáveis, o cenoura. Atos administrativos indelegáveis. Esse cenoura vai entrar na onde? Na vocação? Na delegação. São atos que não podem ser delegados. Via de regra, todo e qualquer ato pode ser delegado ao seu inferior hierárquico, porque ela não é exceção. Então, via de regra, eu posso ficar delegando a parte da minha atribuição. Essa delegação, além de física, ela pode ser por órgão? Pode. Pode ser, por exemplo, eu vou delegar
eu trabalho num determinado órgão, mas eu preciso de uma fiscalização cuja tem um selo de excelência. Eu não posso delegar isso para uma agência executiva fazer, porque eu não consigo. Então, eu posso delegar para o Inmetro. O Inmetro faz a verificação que eu preciso. Eu delego por questão de índole técnica, de índole social. Eu preciso fazer um certo levantamento, mas eu não tenho recurso para isso. Então, eu vou delegar para o IBGE. O IBGE faz para mim, para o meu órgão. De jurídica, e o meu órgão não tem. Não tem essa técnica jurídica. Então, eu delego para um órgão jurídico. Beleza? É como a Caixa Econômica faz quando ela precisa de um avaliador, né? Aham, perfeito. Busca um cara fora para fazer uma... Porque ela não consegue. Por exemplo, minha casa... Aham. Projeto de casa, né? Para liberar financiamentos, né? Esqueci, planilha de projeção de obra, esses negócios. Beleza? São indelegáveis o cenoura. Atos indelegáveis. Competência exclusiva eu não posso delegar. Competência é o mais difícil. Competência é o pior. Competência exclusiva é impossível de ser delegado. Dá um exemplo aí, lembrando da aula de ontem de uma competência exclusiva. Fechar estabelecimento, poder de polícia. Poder de polícia é sempre indelegável. Perfeito. E eu falando mal dos homens. Ô, Senhor. Retiro o que eu disse. Mas eu que sofri pra isso. Sabe de nada, né? Soprou para ele. Competência exclusiva. Lembra que a gente falou ontem, quando falamos de poder de polícia, que o poder de polícia é aquele poder que todo servidor público tem e ele é indelegável? Eu não posso delegar poder de polícia, porque é uma competência exclusiva. Mas cuidado com esse poder de polícia, e eu vou fazer até um adendo sobre isso. É aquela fiscalização e a sanção. Eu não posso delegar realmente a fiscalização e nem a aplicação da sanção. Mas, com o exemplo lá do semáforo, você passou no sinal vermelho, foi multado. Fiscalização e sanção? Sim, isso é poder de polícia, beleza. Mas alguém já viu o prefeito, o secretário lá da CEMOB ou alguém cavando um buraco para instalar o semáforo? Não, eu nunca vi. Ninguém lá com a pazinha, com a enxada, cavucando buraco para instalar radar, instalar semáforo. E aí, isso é poder de polícia? Eu não estou falando do semáforo. Quem realmente aplica a multa é o órgão. Perfeito. A execução dos atos materiais para ser possível a fiscalização ou a sanção não é competência exclusiva. Essa execução de atos materiais para que seja possível, eu posso delegar. Ok? Só esses atos materiais. O que eu nunca vou poder delegar é a fiscalização e a aplicação da sanção. Isso jamais. Tem que ser do servidor, beleza? Edição de atos normativos. E aí eu estou falando de normatizar alguma coisa, eu estou falando de que poder mesmo? Que é o que normatiza, perfeito. Mas da aula de ontem, entre todos os poderes administrativos que a gente viu, se te remete a qual poder? Regulamentar, perfeito. Ao poder regulamentar. Lembra que a gente falou que o chefe do executivo, ele vai editar esse ato normativo para dar fiel cumprimento à lei. Ele vai editar uma lei, um ato normativo, que vai regulamentar, dar fiel cumprimento àquela lei que já existe. Então, competência exclusiva tem a ver com poder de polícia, que a gente viu ontem, e o NO aqui, de cenoura, com a edição de atos normativos, que tem a ver com o poder regulamentar. Beleza? E o último, você vai ter que ver só porque está dentro da matéria competência, porque não está no seu edital, tá bom? O último é a decisão em recurso administrativo. E essa é uma matéria, recurso administrativo, que não está no edital. Graças a Deus. Quanto menos, melhor, né? Diminui a incidência de cobrança. Decisão em recurso administrativo é matéria indelegável.
Você pode até delegar algum ato durante um processo administrativo, um PAD, por exemplo, um procedimento administrativo disciplinar. Porém, na hora de decidir o recurso administrativo, tem que ser aquela pessoa que a lei atribuiu competência. Beleza? A decisão em recurso administrativo necessariamente tem que ser uma pessoa só. A decisão do PAD pode ser aquela decisão simples, eu posso delegar, para alguém dar para mim. Mas a decisão em recurso, impossível. Até aí tá tranquilo? Fácil demais? Então, tópico expresso no seu edital ainda, e eu vou apagar só essa delegação e avocação, tá? Tem um tópico expresso falando sobre abuso de poder, que está dentro de competência, claro. Abuso de poder. Ainda dentro de competência. E quando cai abuso de poder é muito fácil. Dá para agradecer a Deus uns 3 dias se cai abuso de poder. Abuso de poder é gênero do qual comporta 2 espécies. Desvio de finalidade. E excesso de competência. Abuso de poder é gênero, do qual comporta 2 espécies. Desvio de finalidade, que pode vir também como desvio de poder, sem problema nenhum, e o excesso de competência. É o meu gênero e as minhas 2 espécies. E como cai? Desse jeito. Desse jeitinho que eu estou te falando. Abuso de poder é gênero, do qual comporta 2 espécies, sendo ela desvio de finalidade e excesso de competência. Ponto. É assim que cai. Ou, se a banca quiser pegar um pouco mais pesado, ela vai te dar uma historinha e vai te perguntar se incorreu em abuso de poder e em qual modalidade. E aí é muito fácil para você distinguir quando acontece isso. Mas ela precisa te contar alguma historinha, tá? Ela precisa te dar algum elemento para você poder distinguir. Como assim excesso de competência? Excedi, fui além da minha competência. Eu era competente até um determinado momento. Continuei praticando o ato e dali para frente eu sou incompetente. Eu já estou abusando do poder. Por excesso da minha competência. Eu estou exorbitando da minha competência. Eu vou aprender a desenhar uma jarra. Isso é um copo, tá? Porque lá em casa só tem descartável, eu não tô... Um copo. É um copo descartável, inclusive. Que é para não precisar lavar. Mas eu vou aprender a desenhar uma jarra. Para os próximos cursos. Que eu já cansei de fazer esse copo. Eu hei de aprender. Porque eu tiver tempo, eu vou ficar lá em casa desenhando. 2 dedos tem que ser no mínimo, tá? Fazer uma jarra assim, com um pegador bem linda. Vai ver, depois eu mando fotos. Como eu não tenho outras canetas, só tenho essas 2. Uma é suco de uva, uma é suco de morango, tá? E esse é um copo. Quando eu estou falando para você sobre abuso de poder da espécie desvio de finalidade, a lei vai falar o seguinte: esse copo tem que encher com suco de uva, beleza? A lei me diz, encha o copo com suco de uva. O que eu faço? Encho o copo com suco de morango. Eu estou agindo totalmente contrário ao que a lei falou. Eu estou abusando do poder na espécie desvio de finalidade. A minha finalidade é diversa da finalidade da lei. A lei disse, faça isso, eu faço outra coisa. Lá no excesso de competência, a lei continua me dizendo, encha de suco de uva. Ótimo. Eu derramo. Perfeito. Eu encho, mas eu derramo. Eu vou além. A lei disse encha. Ela não disse encha e derrame.
Ela disse encha. Eu enchi e derramei. Fui além da previsão legal. Se eu fui além da previsão legal, eu também estou incorrendo em abuso de poder, porém, da espécie, do gênero, excesso de competência. Beleza? Eu estou totalmente diferente da lei, outra eu ajo conforme a lei, só que eu passo um pouquinho do limite que ela deixa. Fácil, né? É como se a senhora foi incumbida de dar direito administrativo. Se ela chegasse aqui e desse isso, mais português. Perfeito, mais uma aula de português. Não é pra mim, você já percebeu, né? Não é pra mim. Posso, no máximo, aqui dar um curso de desenho avançado agora. De português tá difícil. Eu esqueço acento, eu escrevo errado, direto. Você vai pegar... E você pode corrigir, que eu não ligo, não. Nem tô preocupada. Até porque eu não gosto de português mesmo. Não gosto. Até aqui fácil. Demais, né? Sobre competência, dúvida? Não? Então tá bom. Finalidade. Finalidade é sempre aquela finalidade prevista em lei. Finalidade tem que ser sempre aquela finalidade prevista em lei. Se não for, eu vou incorrer no desvio ou no excesso. Beleza? Tem que ser sempre aquela prevista em lei. Sobre forma, o meu ato administrativo, em regra, é escrito perfeito. E foi exatamente isso aqui que caiu na prova do CAL. Sobre forma, perguntando se ele tem que ser escrito. Em regra, o ato administrativo é escrito. E além de escrito, em regra, ele é solene. Ele segue a solenidade da lei. O que a lei manda ele fazer. Você vai comprar uma casa que custa R$500 mil. Você vai registrar no cartório de registros de imóveis? Vai. Essa é a solenidade. É o registro. É mudar a propriedade. É a solenidade que a lei exige. O registro. Público, claro. Que ninguém vai comprar uma casa de R$500 mil e se for laranja, né? Em regra, todo ato administrativo é escrito e é solene. Ok? Só que, excepcionalmente, admitem-se atos administrativos orais ou não escritos. Exemplo, e aí não cai para você o meu exemplo. Na lei de licitação, diz que contratos ou licitações de pleno pagamento e pleno recebimento que não ultrapassem 5% do valor da carta convite podem ser feitos de forma oral. Imagina vocês que vocês estão com um carro da administração pública e vocês precisam fazer um trabalho em Sinop. Sinop quase não tem mais buraco. Vocês vão para o Pará, pronto, que Pará tem. Ótimo, vocês vão fazer um trabalho lá no Pará. Chegou numa determinada estrada ali depois da Serra do Cachimbo, caíram num buraco gigantesco, furou o pneu. Você precisa licitar para comprar pneu? É da administração. Sim, precisa. Precisa, você precisa licitar. Só que imagina você naquela situação, como é que você vai licitar? Não é um contrato administrativo que você vai fazer com o borracheiro? É, de pronto pagamento, pronto recebimento. Toque o dinheiro, me dá aqui o pneu. Passa do valor de 5% da carta convite? Deve ser um senhão no meio da estrada. Não passa, né? 5% do valor da carta convite vai dar aí 4 mil e alguma coisinha, R$4.000. Não passa de R$4.000. Então, esse ato administrativo que você fez é válido e a administração vai te ressarcir, nesse caso. O que não pode é você ficar fazendo contratos orais, porque, em regra, é tudo escrito, a não ser nessas situações excepcionais. Um ato administrativo que possui uma forma que não é escrita é o sinal semafórico. Você para no sinal vermelho por quê? É multa, né? Porque é um ato administrativo. Se tiver desligado, você vai embora. Você sabe que não tem câmera, você até fura ele. Vai doer o bolso.
Você sabe que não tem câmera, porque se você desconfia, você breca até quando ele tá amarelo. Se você sabe que não tem câmera, não tem ninguém olhando, você vai. Mas é um ato administrativo. Aqueles silvos que a gente aprende quando tira habilitação, agorinha, né? Quando a gente recém fez 18 anos, que a gente tira habilitação, que não sei quanto silvo, isso é ato administrativo. Só que é um ato administrativo por sinais, por sons. Ok? Mas, em regra, todo ato administrativo ele é escrito, ele é solene, salvo raríssimas exceções. Beleza? Foi isso que caiu na prova de domingo. Tudo documentado. Tudo documentado? Na prova também. Perfeito. A administração pública interessa o papel, o que está escrito. Burocrático mesmo. Foi isso aqui que caiu. Foi fácil. Para quem estudou, estava muito fácil. O que vai ser sua aulona? Ela vai fazer na internet ou no site? Na internet, eu vou fazer, se tiver, eu acho que vai ter o aulão aqui. Se tiver o aulão aqui, eu vou fazer na semana do concurso. Umas 2 horinhas lá de aula. Se não tiver o aulão no sábado. Mas provavelmente vai ter aulão. É ruim não ter aulão, hein? Uhum. Sabe por quê? No aulão de véspera eu tenho só 45 minutos, 50 minutos. Eu tenho pouco tempo para falar. É bem corrido. E às vezes um professor sai um pouco atrasado, porque aí entra um, sai outro. Se algum professor se estender um pouco, meu horário começa a ficar mais reduzido. Então eu venho e cuspo o conteúdo assim, do que há de mais importante, e aí não tem tempo para vocês fazerem nenhuma pergunta. Nenhuma dúvida que surgiu aí eventualmente ao longo do estudo, não tem tempo. Eu venho, não passo nada no quadro, é só falando. Muito difícil eu conseguir passar alguma coisa no quadro. Alguma anotação. Então, assim, quando eu faço em casa, tranquila, ou aqui mesmo, mas transmitido, né, pelas redes sociais, eu consigo trazer alguma jurisprudência, a gente consegue falar de decisões, eu consigo trazer alguma questão recente que caiu para a gente responder junto, para você visualizar, que é mais fácil. Motivo. Motivo, via de regra, todo ato administrativo possui. Em regra. Em regra, todo ato administrativo possui motivo, ou todo ato administrativo tem que ser motivado. Beleza. E esse motivo tem que ser verdadeiro. Porém, a lei me garante alguns atos administrativos que dispensam motivação. Ela diz, por exemplo, aqueles cargos de livre nomeação e de livre exoneração, quando eu vou nomear eu não preciso motivar e quando eu mando a pessoa embora eu não preciso dizer o porquê. É um ato administrativo de dispensa que eu não preciso do requisito motivo, eu não preciso motivá-lo, ok? Então eu, da administração pública, tenho um cargo desse vago. Peguei lá a Dona Maria para trabalhar para mim, ótimo. Dona Maria é ótima, ela é uma excelente funcionária, ela dá conta de todo o serviço. Um belo dia eu acordo atravessada e digo, não quero mais a Dona Maria. Por quê? Por que não? Posso dar as contas para ela sem motivo nenhum? Posso. Posso chegar lá e falar, Dona Maria, tchau, até aqui foi ótimo, mas eu não quero mais. Beleza, isso é plenamente possível. Mas eu disse para vocês que a Dona Maria, ela é ótima, né? Ela faz todo o serviço da repartição pública inteira, ela dá conta sozinha. Eu chego lá e digo, Dona Maria, não te quero mais, tchau, porque você não dá conta do serviço. Posso fazer isso? Não posso, porque o motivo tem que ser verdadeiro. Eu posso até chegar e falar para ela, Dona Maria, tchau, acabou aqui, beleza. Porque esse ato dispensa motivação. Porém, uma vez motivado, o motivo tem que ser verdadeiro. A Dona Maria é ótima, realmente ela dá conta de fazer o serviço da repartição pública inteira sozinha. Só que o horário de chegada é às 8 e ela chega todo dia às 10. E aí um belo dia eu acordo e digo, não quero mais a Dona Maria. Chego e digo, Dona Maria, eu não te quero mais porque você não dá conta do serviço e chega atrasada. Válido ou inválido? Por que é inválido? Mas ela chega atrasada. É válido? Mas ela vai, né? Ela foi, né? Mesmo atrasada, mas ela tá lá, vai cumprir o extra.
Perfeito. Basta um motivo ser verdadeiro que o ato é totalmente válido. E o nome disso é teoria dos motivos determinantes. Trabalhar demais também vai embora. Na administração pública ainda? Ai, ai. Teoria dos motivos determinantes. Alguns atos administrativos dispensam motivação, logo eu não preciso motivá-los. Porém, uma vez motivados, os motivos têm que ser verdadeiros. Vamos lá. Alguns atos administrativos dispensam motivação. Porém, uma vez motivados, o motivo deve ser verdadeiro, sob pena desse ato ser inválido. Se houver dois motivos, e aí um verdadeiro e outro falso, afasta-se o motivo falso e permanece o verdadeiro. E aí, casos de colocação de vírgula, acentuação e eventuais erros gramaticais que nem sejam observados, por gentileza, né? Eu tô vendo ali, afasta-se, aquilo é próclise ou mesóclise, não é? Não, o errado é o ovério. Ah, eu nunca sei, ovério, eu vou substituir. É o ovério. Certeza? Porque se houver, Ele, no sentido de existir, ele não pode na terceira pessoa. eu vou colocar se tiver. Eu odeio esse verbo. Você pique... Se houver, Se houver, tá certo. Se houver, ele não pode. Porque no sentido de existir, nunca consigo entender. Tá, eventuais erros, vírgulas e tudo mais, escreve certo no caderno de vocês. Se houver. Que feio que se houver, né? Parece singular. É isso mesmo, parece. Que feio. Afasta-se, é certo? Sim. É? Com o C ali depois mesmo? É porque não tem nada. Até a vírgula. Mas só é se for algum atrativo que exige, mas não tem nenhum atrativo. Agora, Ainda bem, então. Salvo engano, a vírgula é o atrativo. Aí que eu tô na dúvida. Aí eu fico conferindo tudo afastando-se isso. o Tá vendo como que é português? é afastando. Afastando-se, eu não sei. Coloca assim mesmo. Deu pra entender pra você? Deu, né? O que importa é a letra. Tá boa a letra? Mais ou menos. Já foi pior. Mas é ruim, né, criança? Se você escrever errado é horrível. Nossa. Se for pra aula, pra ver o português, nunca vai falar nada, não vai entender nada. Ainda mais eu que sou ruim de português. Confesso. Tenho defeito grande. Pela teoria dos motivos determinantes, pelo menos um motivo tem que ser verdadeiro, tá? Se eu tiver 3 motivos falsos e um verdadeiro, eu vou anular todos os falsos e ficar só com aquele um verdadeiro. E se o meu ato dispensa motivação, eu posso praticá-lo independente de qualquer motivação ou de qualquer motivo. Beleza? E alguns atos eu sou obrigada a motivar, óbvio. Salvo raríssimas exceções, eu vou ter atos que dispensam motivação. Na maioria deles eu preciso, porque ele é requisito do ato administrativo. Objeto. Não, antes Bora. o motivo.
de duas, se tiver uma verdade, prevalece. A verdade. Perfeito. Mesmo que eu tenha outro motivo mentiroso. Isso é Bora, bota pra fora que a gente acompanha o raciocínio. Não precisa ficar com vergonha, não. estou sabendo elaborar a minha pergunta. Qual é a consequência no caso? Acho que De eu declarar um motivo falso? Que... Não. Nenhum. Vou responder por eventuais abusos, claro, né? Mas, via de regra, não tem problema, não. Foi em cima do exemplo que a senhora deu, da Maria. Não conheço, que ela foi mandando. Ó, imagina você... É, que ela chegou atrasada, mas fazia todo o trabalho. E eu disse, você não faz o trabalho direito, não faz todo o trabalho e chega atrasada. Ela vai ser dispensada mesmo assim. Ela não vai conseguir retornar, o ato é totalmente válido. Porque ela chega atrasada é meu motivo verdadeiro. Que ela não dá conta de fazer o serviço é meu motivo falso. É como se eu nem tivesse citado ele, eu fico apenas com o motivo verdadeiro. Perguntar na hora, senão. É, tem que perguntar na hora. Depois pula, né? Mas se lembrar, você volta. Não dá nada, não. Lembrou, volta. Objeto. O meu objeto, por óbvio, ele tem que ser um objeto lícito. Porque a administração pública não trabalha com ilícitos. Tem que ser um objeto possível. Um objeto determinado. Ou, ao menos, determinável. Pelo menos. Imagina que eu vou abrir um processo licitatório porque eu quero, administração pública, comprar a Lua. É possível? Não, objeto juridicamente impossível. Beleza? Tem que ser possível. Para eu, administração pública, poder alegar um objeto, esse objeto tem que ser possível. Não ilícito. Tem que ser objetos possíveis. Eu, administração pública, eu vou abrir um procedimento licitatório porque eu vou comprar um caminhão de crack. Não tem jeito, objeto ilícito. Os objetos têm que ser lícitos para a administração pública. Lícito, possível, um objeto determinado. Quero comprar certa quantia disso aqui. Ou pelo menos determinável. Ok? Que eu possa pelo menos, no mínimo, determinar o que vai ser. Mesmo que não esteja pronto. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto, é o COFIFOMOB. Tem que estar na mente de vocês. O mais importante de todos é a competência. Mas todos podem cair. E aí é bem comum colocar, não é requisito do ato administrativo, de forma negativa. E aí você tem que saber quais são os requisitos para assinalar qual não é. Beleza? Para assinalar qual não é. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Lembra sempre da teoria dos motivos determinantes? Pelo menos um dos motivos tem que ser verdadeiros. Nem todo ato administrativo eu vou precisar motivar. Porém, mesmo desnecessário, mesmo sendo desnecessária a motivação, uma vez motivado, eu vinculo, o meu motivo tem que ser verdadeiro. Quem mandou eu motivar? A lei já tinha dispensado a motivação. Motivei porque eu quis. Lembrei. No caso, é só um exemplo ou é verdade? Quando a senhora deu o exemplo da Maria, falou assim, chegou e falou assim, do motivo, vou dispensar porque eu não quero. É verdade. Eu tenho um cargo que chama cargo adjunto, que é um cargo de livre nomeação e de livre exoneração. É o meu cargo comissionado. Eu coloco e eu tiro a hora que eu bem entendo. A hora que eu bem entendo. Então, para colocar, eu não preciso motivar e para tirar também não. Mas uma vez que eu motivo, eu estou vinculando. Eu preciso motivar de forma verdadeira. Uma vez motivado, o meu motivo tem que ser verdadeiro. Até aqui, tranquilo? Fácil demais, né? Aí eu até deixei na tela, que nem tá na tela, né? Tá aí no slide de vocês.
Quadros mnemônicos. Ato administrativo, imperatividade, presunção, autoexecutoriedade, tipicidade, só para vocês passarem o olho aí depois em casa. E é mais fácil para poder lembrar. Deixa eu ver se tem... Não tem ato aí. Ato está só no material de vocês, não está no quadro mnemônico. Posso apagar tudo? Que a gente vai dar um princípio muito importante agora. Que sempre cai em prova. E que tem a ver com ato administrativo. Copiado? Objeto? Determinado ou determinável? Aham. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Ainda falando sobre anulação e revogação dos atos administrativos. E é uma matéria que sempre cai em prova. Pode cair letra de lei, pode cair algum detalhe sobre anulação e revogação. Sobre o PAT, COFINFOMOB, cenoura, morreu. Anulação e revogação. Princípio da autotutela é o que a gente vai ver agora. É meu mesmo. Senhor. Que esquisito. Princípio da autotutela. Bora lá, princípio da autotutela, a gente está falando ainda de atos administrativos no que tange a sua anulação ou sua revogação. Esse princípio da autotutela vai nos dizer que a administração pública pode anular os seus próprios atos quando eivado de vícios porque deles não se originam direitos, ou ela pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, ressalvada sempre a apreciação judicial. Pode ter isso na mente, tá? A administração pública pode anular os seus próprios atos. A administração pública pode anular seus próprios atos. Quando eivados de vício. Porque deles não se originam direitos. Ou pode revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade. Resguardada a apreciação judicial. Eivados. Quando eivados de vícios. Uma palavra ali em cima, não? Seus próprios. Atos. Quando eivados de vício. Atos. É. Atos. Quando eivados de vícios.
Atos. Jesus. É que eu tenho um problema com o T, vocês já perceberam, né? Levados? Eivados. Eivados. Eivados, tá cheio. Direito adquirido. Respeitado do direito adquirido. E a apreciação judicial. Princípio da autotutela. Talvez caia a letra fria da lei. Talvez caia algum detalhe. Se cair letra fria da lei, vai cair exatamente isso aí que está na tela. E é bom saber. Para tanta coisa que cai, né? Eu imagino que de 3 a 5. Mas 3 a 5 já é bastante para acertar. Já faz diferença no cômputo final. É que é muito conteúdo, né? Muita coisa. É muito de muito. Se fosse só isso aqui, tava mais fácil. O problema é que é um monte de trecos. A administração pública pode anular os seus próprios atos quando eivados de vício, porque deles não se originam direitos, ou pode revogar por motivos de conveniência e oportunidade, respeitando o direito adquirido, a coisa julgada e sempre, claro, a apreciação judicial. E aí vocês vão levar uma regra básica para a vida inteira, porque isso vai cair em qualquer concurso, em qualquer lugar do universo. Toda vez que falarem anular, eu estou falando de algo ilegal. Beleza? Toda vez que eu estou falando de revogar, eu estou falando de algo que é legal, porém não me serve mais. Toda vez que a palavra for anular, eu estou falando de algo ilegal. E toda vez que a palavra for revogar, aquela coisa é legal, mas ela não me serve mais, acabou a serventia. Ou seja, é impossível anular algo que não me serve mais. E é impossível revogar algo ilegal. Eu nunca revogarei alguma coisa ilícita, ilegal. Eu sempre vou anular. É impossível revogar coisas ilegais. E aí sempre cai uma historinha contando qualquer coisa para vocês. E se esse qualquer coisa da historinha for algo ilícito, falar. Nesse caso, a administração pública deve revogar porque é ilícito, porque é ilegal. Não, ela deve anular. Diante da situação narrada, a administração pública deve, 2 pontos. A, anular porque se trata de conveniência e oportunidade. Jamais. Se é conveniência e oportunidade é porque não me serve mais, eu vou revogar. E essa peguinha, essa troquinha de palavras é o que mais cai, é muito comum. Trocar a palavra anular pela palavra revogar. Nunca você vai usar revogar para quando você tem algo ilícito, ilegal. Nunca. A administração pública pode anular os seus próprios atos quando eivado de vícios, porque deles não se originam direitos, ou ela pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Posso apagar o quadro? Espera. Que eu vou usar o quadro inteiro agora de novo. Professor, no caso ali, é só se for ilegal? Só, ilegal ou ilícito. Por exemplo, se tiver o vício no caso de competência, por exemplo. Um vício no caso de competência, aí o ato vai ser inexistente. Eu não anulo o ato. Não.
Não anula, porque... Só no caso só pode avocar não. Já era esse ato. É inexistente, ele nem existe no mundo jurídico. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês do princípio da publicidade, que todo ato é público? Em regra, todo ato é público, beleza. Se eu fiz um ato administrativo, ele está perfeito, lindo e maravilhoso, mas não publiquei. Esse ato administrativo, ele existe? Não. Existe, ele está feito, ele está perfeito, ele existe. Só que ele está válido? Está precisando de quê? Publicar ele. Mas ele existe. Ele é um ato perfeito, ele é lindo, só falta publicar. A hora que publicar esse ato vai ser 100%. Só está faltando um atributo. Não é porque está faltando o requisito publicidade que ele é nulo, ou que eu vou revogar, ou que ele é inválido. Só está faltando o plus da publicação. Mas ele é perfeito, é um ato lindo. Assim que publicar, óbvio. Enquanto não publicar, infelizmente ele não existe no mundo jurídico. Se publicar e a publicação não tinha competência parcial. Se a publicação não tem competência, ela vai ser retirada do mundo jurídico. Esse ato é ineficaz, ele não possui eficácia nenhuma. Ele existe, é válido, tá bonitão, mas ele não tem eficácia. Ele é um ato ineficaz. Pode apagar? Porque como que você, já que o cara não tem competência, não tem atribuição, como é que você vai poder praticar o ato? Ineficaz. Enquanto não arrumar a questão da competência, você não vai poder praticá-lo. Ele é ineficaz, mas ele é um ato válido, ele é um ato bonito. E não é nulo. Agora, se for ilegal, nulo. Por isso que quando fala em anular, tem que ter uma ilegalidade. Do contrário, ou vai ser ineficaz, ou vai ser inválido, beleza? Mas nulo não. Nulo só vai ser se ele for ilegal. Eivado, cheio, lotado. Mundo jurídico, bem-vindo. Tá cheio. Lembra do botão? Essa palavra latinha, acho que não. Como? Que ele falou, né, do vocabulário técnico, né, de cada profissão. Se pode complicar, podia facilitar. Fica mais Perfeito. Bem assim mesmo. Ai, Deus. E aí não tem como eu colocar cheio, porque na sua prova cai eivado e você fala, mas que porra é essa que eu nunca vi? Tem que ser eivado mesmo, que é a palavra da lei. Por isso que há muita diferença entre a fala e a escrita. É. Nem quando você fala, você pode ser. Ainda mais se a gente é cuiabano, aí que não pode mesmo. Esse ainda é da autotutela? Ah, ainda. Nossa, tem uma linha aqui no quadro e eu consigo ainda fazer o trem ficar torto. Daí eu não sei se dá para enxergar, mas esse quadro é todo quadriculado, que é maravilhoso. Para quem enxerga o quadriculado. Pronto, esse é o quadro da anulação e da revogação. E aí, naquele texto de lei que eu acabei de apagar, vai ter quase todas as informações que você precisa saber para gabaritar aí questões sobre anulação e revogação de atos administrativos, tá? Faltam algumas coisinhas e a gente vai detalhar essas coisinhas através desse quadro. Bater o olho nesse quadro um dia antes da prova, sem chance você errar. Não dá para errar nenhuma questão. Tudo que a prova pode cobrar de você, tá aqui. Beleza? Tá nesse quadro. Bora lá. Quando ou por que eu vou anular um ato administrativo? Porque é ilegal. Eu anulo porque é ilegal. Perfeito. E revoga por quê?
E revogo porque é inconveniente ou inoportuno. Não me serve mais. Vou dar exemplo. Bora lá. Tem um determinado candidato a um concurso público e o cargo exige diploma em nível superior. Ele não tem o diploma em nível superior, ele faz o concurso público, ele passa. Para ele conseguir tomar posse, ele vai apresentar um diploma, um certificado falso. Vai lá e toma posse, a administração pública não percebeu. Quando ela percebe, ela vai anular ou ela vai revogar o ato de posse? Anular. Porque é ilegal. Porque é ilegal. Ele falsificou o diploma para entrar. Ótimo. A gente está no mundo da tecnologia, onde tudo anda muito rápido e agora a moda é tablet. Eu sou da administração pública, eu vou fazer uma licitação, um procedimento licitatório, e eu vou adquirir computadores. De repente, eu vi que a coisa avançou e ninguém mais usa computador, que ele vai ficar obsoleto muito rápido. Então, eu digo, nossa, não preciso mais de computador, agora eu preciso de tablet. Eu vou revogar ou eu vou anular a minha licitação? Revogar, porque agora se tornou inconveniente ou inoportuno. Não preciso mais. Beleza? Não preciso mais. Deu para pegar a diferença? Não tem ilegalidade, está tudo legal, mas não me serve mais. Certo? Quem pode anular? A própria administração pública. E se eu digo que é ilegal, está indo contra a lei. Ou o judiciário. Porque o judiciário analisa questões de legalidade. Ele não analisa mérito. E quem pode revogar? Quem que vai dizer se é inconveniente ou inoportuno? Só a administração pública. Ela é que sabe o que serve e o que não serve para ela. Se servir, Ela fica. aí... Ah, tá. Vamos supor que eu pratique um determinado ato hoje. Esse ato vai ficar em vigor, valendo pela administração pública, por 100 anos, eu já até morri. Daqui 100 anos as coisas já evoluíram e quem está lá no meu lugar, lá na frente daqui 100 anos, fala, nossa, está obsoleto, não me serve mais isso aqui, vou mudar o sistema. Vai lá e revoga, porque se tornou inconveniente e inoportuno. E não importa quantos anos tenha passado. Eu vou sempre revogar. Isso seria... Eu estou meio lerdo, mas Ah. vamos lá. Isso seria, no caso, por exemplo, pelos exemplos que você me deu aqui, seria para coisa. Geralmente. Geralmente é para coisa. Geralmente. Não como Mas- pessoa, por exemplo. Ah, não, como pessoa não dá para eu revogar. Então, é Porque, pode ser uma coisa palpável ou abstrata. Beleza? Uma lei pode ser anulada por ilegalidade. Beleza, eu posso declarar inconstitucionalidade. Ou uma lei, um decreto de 1940 me serve até hoje. A hora que não me servir mais, o que eu faço com a lei? Revogo, por motivo de conveniência e oportunidade. O que aconteceu lá com o crime de adultério? Foi revogado. Porque adultério já é uma coisa que está defasado, né? Chifre virou moda. Mas também acho. Sim, chifre é moda. Se nunca tomou, se prepare, porque seu dia vai chegar. Credo. Perdoei 2 vezes, mas nunca mais perdoei. Aí, por isso que você tomou 5. Quem perdoa... Ah, Ela levou também ela, porque eu peguei ele depois. Mentira. a verdade. mas vai levar porque a gente vai torcer contra. Se ele não levou, ele vai levar. Pode deixar. Só não vai subir no palco. Credo, gente, quem nunca? Coitada. Quando? Em que prazo que eu posso anular? 5 anos? Sabe por quê? Se eu puder anular em qualquer momento, eu vou gerar uma instabilidade jurídica muito grande, uma insegurança muito grande.
uma bagunça. Então, eu posso anular o ato se eu descobrir ele dentro de 5 anos, salvo se o agente agiu de má fé. Eita! Salvo má fé. Imagina vocês a seguinte situação. Naquele mesmo exemplo que eu dei do camarada que fraudou o seu diploma de ensino superior, vamos nele, ele passou no concurso, só que ele não fraudou nada. Só que ele fez uma faculdade de fundo de quintal que ele acreditava ser uma faculdade verídica e verdadeira, reconhecida pelo MEC e tudo mais. Essa faculdade deu um diploma para ele apresentou junto à administração pública, que olhou e não viu nada demais, passou. Ele tomou posse, já tinha 10 anos trabalhando. Quando, de repente, a administração pública fez uma auditoria e descobriu que aquilo não tinha valor nenhum. Logo, ele não preencheu o requisito do ensino superior. Dá para a administração pública anular esse ato? Não, porque ele estava de boa fé. Se dentro dos 5 anos, tanto faz de boa fé ou de má fé, eu poderia anular a qualquer momento. Como se passou os 5 anos e ele estava de boa fé, consolidou a relação. Beleza? Efeito. Se é nulo, nasceu morto. Se nasceu morto, eu vou olhar lá para trás. Retroage. Efeito totalmente retroativo. Chamado de ex-tunc. Testa. Perfeito. Ex-tunc. Para trás, testa. Tunc. Testa. Para trás. Eu volto. Eu vou lá atrás quando esse ato foi praticado e anulo ele lá, porque ele não pode gerar nenhum efeito aqui no meio. Então, eu vou lá atrás e anulo tudo. Tudo que está para trás. Em 5 anos. Se passou 10, mas estava de má fé, tanto faz. Não, a não ser que ele esteja de má fé. Vamos supor que esse cara lá que fraudou, realmente fraudou o certificado, o diploma dele, foi descoberto depois de 20 anos. 20 anos, mas ele estava de má fé, não estava? Anulo. A qualquer momento, se ele estava de má fé. Se ele tem má fé... Qualquer momento. Perfeito. A qualquer momento eu anulo. E anula retroativo e esses 20 anos acontece. Perdeu. Acabou. Aí você me pergunta, e a remuneração dele? E o que ele ganhou? Aí é uma discussão grande o que ele ganhou. Porque ele trabalhou, mas também é proveito do crime. Então... Ele é conivente, né? Qualquer ano anula. E os 5 anos entra. Para boa ou má fé. Em regra, eu só posso anular 5 anos, salvo má fé. Se ele tiver de má fé, eu posso anular a qualquer tempo. Ele acreditou que o diploma dele era verdadeiro, entrou 1 ano depois, a administração descobriu que aquele diploma, infelizmente, era falso. E, por exemplo, Tchau. Mesmo ele estando de boa fé. ele está entrando de má fé. É. Ele está com má fé. Ele Ah. passa 5 anos. E nesses 5 anos, ele pega e faz outra faculdade e entra na realidade. Sabe por que não pode? Porque eu vou retroagir. Já nasceu morto. Já nasceu. Ele praticou aqui, ó, vamos supor, 1990. Descobriu aqui, ó, 1995, quando ia dar os 5 anos. Só que nesse período ele fez outra faculdade. Não interessa, porque eu volto e anulo aqui. É como se ele nunca tivesse entrado. Nasceu morto. Por isso que eu tenho que retroagir, que eu tenho que voltar. É como se ele nunca tivesse tomado posse na administração pública. Como se ele nunca tivesse feito parte dos quadros da administração. Eu vou retroagir até aquele momento. Anulo tudo. Se ele fez outra faculdade, legal, faça outro concurso então e tenta entrar. Com um novo diploma. Com aquele não dá. Beleza? Já que aqui eu preciso de prazo, quando que alguma coisa se torna inconveniente ou inoportuna para mim? A qualquer momento, eu não sei quando. Qualquer momento. O dia que se tornar inconveniente, que se tornar inoportuno, eu tiro esse ato do mundo jurídico. Mas até aqui ele me serviu, não serviu? Tem por que eu voltar e anular ele ou revogar ele lá de trás, tirar ele da existência do mundo? Não, porque ele já me serviu. Então, o efeito é não retroativo. Ele não retroage. Se ele não retroage, esse é ex-tunc, o outro é ex-nunc. Não retroage. Ex-nunc, ele não retroage. Nunc, nunca, para frente, daqui para frente.
não retroage. Se um efeito é ex tunc, volta lá atrás, o outro é ex nunc, ele não volta. É daqui para frente, do dia que eu anulei para frente, porque até aqui ele me serviu. E foi ótimo. Beleza? Quadro de anulação e de revogação está aí perfeito no caderno de vocês. Qualquer coisa que caia, está aí, no caderno. Dúvidas? Nada? Nunca, na prova é que não vai ter. Beleza, vamos sair para o intervalo então, que ele já tocou.